A estrada sinuosa se perdia na escuridão da noite, enquanto dirigia há horas sem descanso. Meu nome é Marcos, e após um dia exaustivo de trabalho, tudo o que queria era encontrar um lugar calmo para passar a noite. A luz distante de uma pousada à beira da estrada surgiu no horizonte como um oásis de tranquilidade em meio à vastidão negra. Ao chegar, a pousada parecia acolhedora, com luzes suaves emanando pelas janelas e um letreiro de madeira rústica que dizia Pousada Estrela do Norte. Sem hesitar, estaciono meu carro e entro, aliviado pela recepção calorosa da proprietária, Dona Helena. Boa noite. Seja bem-vindo à Pousada Estrela do Norte. Como posso ajudar? Ela pergunta com um sorriso gentil. Boa noite. Apenas preciso de um quarto para passar a noite. Estive dirigindo por horas e estou exausto. Claro, temos um quarto disponível no andar de cima. Vou acompanhá-lo até lá, responde Dona Helena, guiando-me através de um corredor bem iluminado. O quarto parecia exatamente o que procurava. Limpo, bem decorado e com uma cama confortável. Deixo minhas coisas e me preparo para descansar quando um estranho barulho vindo do corredor me faz olhar pela janela. Um policial em uniforme estava parado do outro lado da porta, conversando com Dona Helena. Por minutos que pareceram horas, assisto à interação silenciosa entre eles. Notando a tensão no rosto da dona, sinto uma estranha inquietação. Tentei me convencer de que era apenas uma rotina noturna, mas algo dentro de mim dizia que algo estava errado. Decido não prestar mais atenção e me deito, mas o som dos sussurros e passos abafados continua a ecoar em minha mente. No dia seguinte, desperto com o sol brilhando intensamente. Após um café da manhã rápido preparado por Dona Helena, decido explorar os arredores da pousada. A propriedade era grande, com jardins bem cuidados e uma pequena floresta ao fundo. No entanto, uma sensação de desconforto persistia, como se estivesse sendo observado. Enquanto caminhava pela trilha que levava à floresta, avisto sinais de uma recente atividade. Pegadas humanas misturadas com pegadas suspeitas no solo úmido. Minha curiosidade me leva a um pequeno celeiro nos fundos. Quando me aproximo, ouço vozes abafadas vindo de dentro. Espiando pela janela suja, vejo um grupo de pessoas mascaradas conversando animadamente e mexendo em algo que parece ser caixas pesadas. Seus olhares atentos à minha presença me fazem recuar rapidamente, o coração disparado. Decido confrontar Dona Helena sobre o que vi, mas ao retornar ao salão principal, descubro que ela está em uma reunião privada com os policiais que vi na noite anterior. Fico oculto atrás de uma cortina, tentando entender a conversa. Temos que agir rapidamente. A demanda está alta e não podemos nos dar ao luxo de sermos descobertos. Um dos policiais diz, sua voz fria. Helena acena com a cabeça, mas algo em seu olhar me diz que ela está presa em algo muito maior do que aparenta. Com a adrenalina correndo em minhas veias, percebo que a pousada é usada como fachada para atividades ilegais, possivelmente contrabando ou tráfico. Me encontro em uma encruzilhada. Devo expor a verdade ou tentar sair sem me envolver. Opto por confrontar Dona Helena discretamente. Após o café, a encontro no jardim, onde ela parece mais relaxada. Senhora, há algo que preciso perguntar. Começo cautelosamente. Vi algumas coisas estranhas no celeiro. O que realmente acontece aqui? Ela hesita por um momento antes de me levar a uma área isolada da propriedade. Com um suspiro pesado, revela a verdadeira natureza do lugar. A Pousada Estrela do Norte não é apenas um refúgio para viajantes. Há muitos anos, oferecemos um local seguro para certos negócios. Recentemente, a demanda aumentou e os policiais começaram a investigar. Antes que eu pudesse reagir, portas de esconderijo se abrem e homens armados emergem das sombras. Percebo que fui descoberto. Minha mente trabalha rapidamente para encontrar uma saída, mas os criminalizados que aqui operam não têm intenção de me deixar sair vivo. Com as mãos levantadas, intento mostrar que não sou uma ameaça, apenas um viajante perdido. Eu não sei de nada. Por favor, me deixem ir. Mas a líder do grupo, uma mulher de olhar severo, avança. Você viu demasiado. Agora,
Será que desfruta de nossa hospitalidade? Aceno desesperadamente para Dona Helena, esperando que ela intervenha, mas ela permanece em silêncio, presa em sua própria teia de segredos. Enquanto os homens se aproximam, lembro-me de uma janela aberta do quarto e corro desesperadamente em direção a ela. Rasgo as cortinas, tentando achar uma brecha. Encontro um pequeno beco nos fundos e, com o coração acelerado, corro pela trilha que leva à floresta. A noite está escura e silenciosa, apenas quebrada pelo som de meus próprios passos e pela respiração ofegante. Cada sombra parece esconder um perigo iminente, e o medo me impede de descansar por qualquer momento. Ouvindo o som distante de sirenes, percebo que a polícia talvez esteja chegando longe do local. Minha mente luta para manter a calma enquanto tento lembrar do caminho de volta à estrada principal. De repente, escuto passos rápidos atrás de mim. Olho para trás e vejo as silhuetas dos homens da pousada avançando. Suas silhuetas ameaçadoras se destacando na escuridão da floresta. Com uma explosão de adrenalina, corro mais rápido, me escondendo entre as árvores densas e fazendo o possível para não me ser notado. Após o que parecem horas de corrida desesperada, tropeço e caio em uma clareira. Ao me levantar, vejo a luz das sirenes aproximando-se. Os policiais estão cercando a pousada, suas luzes lampejando através das árvores. As barracas iluminadas revelam os criminosos tentando fugir ou se esconder. Os policiais avançam, ordenando a rendição. Porém, a líder do grupo avança com uma arma apontada para mim. Vai para o inferno, intruso, ela ordena friamente. Antes que pudesse reagir, um tiro é disparado e a líder cai ao chão. A porta do caminhão policial se abre e um oficial salta, ajudando-me a me levantar. Estamos aqui para ajudar, ele diz, a voz mandona, mas gentil. No hospital, recuperando-me dos ferimentos sofridos durante a fuga, reflito sobre os eventos traumáticos da noite anterior. A pousada, que parecia um refúgio pacífico, revelou-se um verdadeiro inferno, palco de corrupção e violência extrema. Dona Helena foi presa, forçada a cooperar após a intervenção policial. Os oficiais revelaram que a pousada era uma fachada usada para diversas atividades ilícitas, facilitando a transferência de mercadorias roubadas e evitando detecções nas estradas movimentadas. Agora, enquanto continuo minha recuperação, carrego as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite aterrorizante. A estrada, que antes parecia promissora, entrou em minha memória como uma trilha de pesadelos, lembrando-me de que nem tudo que reluz é ouro. Meses se passaram desde aquela noite fatídica, mas as lembranças permanecem vivas. Ainda evito calçadas isoladas e pousadas à noite, temendo reencontrar o mesmo terror. A experiência ensinou-me que, mesmo nos lugares mais inesperados, o mal pode se esconder, aguardando o momento certo para emergir. Enquanto dirijo durante a noite, mantenho os olhos atentos e o coração calmo, sempre lembrando que a verdadeira escuridão não está apenas nas sombras das árvores, mas também nas intenções ocultas daqueles que encontramos pelo caminho. Era uma noite fria de outubro, quando decidi pegar a estrada para uma viagem que prometia ser uma pausa revigorante de minha rotina estressante. Escolhi uma pousada, localizada a meio caminho entre duas grandes cidades, em uma estrada pouco movimentada cercada por densas árvores e montanhas distantes. Após horas de condução solitária, avistei as luzes aconchegantes da pousada brilhando no meio da escuridão. Senti um alívio imediato ao estacionar meu carro e entrar no estabelecimento. A recepção era acolhedora, com uma lareira crepitando e uma decoração rústica que transmitia uma sensação de tranquilidade. Bem-vindo à pousada Solitário. Como posso ajudá-lo? Perguntou a recepcionista, uma senhora de meia idade com um sorriso gentil. Boa noite. Gostaria de uma acomodação para passar a noite, respondi, tentando esconder o cansaço em minha voz. Claro, temos um quarto disponível. O quarto 7 parece perfeito para você. Ela respondeu enquanto preenchia um formulário rápido. O quarto 7 estava impecavelmente arrumado, com uma cama grande e confortável,
uma mesa de cabeceira com uma luminária suave e uma janela que dava para a floresta densa ao redor. Desfaço minha mochila e me acomodo na cama, apreciando o silêncio reconfortante. No entanto, algo parecia fora do lugar. Enquanto me preparava para dormir, notei pequenas anotações escondidas nos cantos do quarto. Não confie em todos. Olhe por onde anda, e a noite revela tudo. Associo isso a alguma brincadeira dos funcionários, mas o sentimento de inquietação persistia. Decido desligar as luzes e deitar, mas o barulho distante de passos me mantém acordado. Raso unindo que seja apenas o vento ou algum hóspede movimentando-se no corredor, tento ignorar e fecho os olhos. Na manhã seguinte, desfruto de um café da manhã delicioso preparado pela recepcionista. Converso brevemente com alguns outros hóspedes, mas todos parecem ocupados com suas próprias atividades. Após o café, decido fazer uma caminhada pela trilha que leva à lagoa próxima, aproveitando a beleza natural ao redor. Ao retornar, percebo que meu relógio de pulso desapareceu. Minha primeira reação é acreditar que o deixei no quarto, mas ao conferir, ele simplesmente não está lá. Sinto um frio na espinha e começo a procurar por todo o ambiente do quarto, mas sem sucesso. Durante o dia, observo outros pequenos desaparecimentos. Uma carteira deixada na mesa de café da manhã, uma caneta desaparecida da minha bolsa e até mesmo algumas roupas esquecidas. A atmosfera na pousada começa a mudar. Os sorrisos se tornam menos frequentes e as conversas mais tensas. Decido abordar a recepcionista sobre os desaparecimentos, mas ela apenas sorri e diz: "Às vezes as coisas se perdem, mas não se preocupe, tudo será encontrado." Sua resposta evasiva aumenta minhas suspeitas. Durante o jantar, noto que alguns hóspedes estão evitando contato visual e agem com nervosismo. Converso discretamente com um deles, um senhor chamado Roberto, que parece visivelmente agitado. "Você também está percebendo tudo isso?" Pergunto em um sussurro. Ele hesita antes de responder. "Sim, objetos desaparecendo sem explicação. Acho que algo ou alguém está nos observando." Motivado pela necessidade de entender o que está acontecendo, decido permanecer acordado durante a noite. Coloco uma lanterna no quarto e posiciono-a de forma que possa monitorar a porta sem me expor demais. As horas passam lentamente, com apenas os sons da natureza interrompendo o silêncio. Por volta da meia-noite, ouço um barulho sutil, como passos leves. Meu coração dispara enquanto observo a porta. Um movimento rápido no corredor faz-me pular da cama. A lanterna cai, iluminando o corredor vazio, pelo menos por enquanto. Na madrugada seguinte, descubro meu relógio de pulso escondido debaixo da cama. Porém, a sensação de ser observado persiste, intensificando-se com cada desaparecimento inexplicável. Decido confrontar Roberto, que também está miscigenado de suspeitas. Nos encontramos no hall da pousada, longe dos olhos curiosos de outros hóspedes. "Roberto, precisamos descobrir quem ou o que está fazendo isso", digo com determinação. Ele concorda e juntos começamos a investigar discretamente os outros hóspedes. Descobrimos que muitos têm horários semelhantes e algumas coincidências estranhas nos horários dos desaparecimentos. Tudo aponta para um padrão premeditado. Conforme avançamos, observamos que a recepcionista, Dona Marta, sempre aparece distante nos momentos críticos, como se estivesse ciente de tudo o que acontece. Uma noite, testemunhamos Dona Marta conversar com um dos hóspedes em segredo. Observamos que eles trocavam pequenos objetos de valor de forma discreta. Decidimos seguir Dona Marta após uma de suas reuniões suspeitas. Chegamos ao celeiro nos fundos da pousada, onde vemos um pequeno esconderijo cheio de pertences roubados. Ela está coordenando com outros colaboradores, planejando futuros roubos nas casas e carros dos hóspedes. Confrontamos Dona Marta, exigindo explicações. Ela revela que a pousada é usada como fachada para um esquema de roubo organizado, onde os hóspedes se tornam alvos fáceis devido à sua vulnerabilidade durante a estadia. Antes que possamos agir, percebemos que fomos descobertos. Homens armados surgem das sombras do celeiro, cercando-nos rapidamente. Tentamos resistir, mas o número deles é esmagador.
Roberto, usando sua experiência como ex-força policial, consegue criar uma distração, permitindo que eu e ele escapemos pela trilha atrás da pousada. Corremos pela floresta densa, ouvindo os passos dos perseguidores cada vez mais próximos. A escuridão e a névoa tornam a fuga ainda mais difícil. Mas finalmente alcançamos a estrada principal. Acenamos freneticamente para um caminhão que passa e conseguimos chamar a atenção dos motoristas. A polícia chega rapidamente, armada e preparada para invadir a pousada. Os criminosos tentam resistir, mas a intervenção rápida das autoridades garante nossa segurança. Dona Marta e seus cúmplices são presos e os pertences roubados são recuperados. Durante o interrogatório, descobrimos que o esquema estava em operation há anos, com a pousada servindo como um local estratégico para atrair e despojar viajantes desavisados. De volta à minha rotina, a experiência na pousada deixou cicatrizes profundas. A sensação de vulnerabilidade e a dúvida sobre a verdadeira natureza das pessoas permaneceram comigo. Roberto e eu mantivemos contato, unidos pelo trauma compartilhado e pela determinação de superar o medo. Em noites silenciosas, quando estou sozinho, ainda posso ouvir os sussurros da pousada. Lembranças de uma noite onde a confiança foi traída e a escuridão humana se revelou de forma terrível. Aprendi que, mesmo nos lugares mais pacíficos, o mal pode estar escondido, aguardando o momento certo para emergir. Meu nome é Rafael Moreira, jornalista investigativo conhecido por desvendar esquemas de corrupção e injustiças sociais. Quando recebi uma ligação informal de uma antiga amiga, Luciana, solicitando ajuda para investigar os misteriosos desaparecimentos na região de Vale Sombrio, algo me instigou. Luciana havia ouvido rumores sobre a pousada Aurora, localizada em uma estrada remota que atravessa a densa floresta do interior. Sem hesitar, aceitei a missão, ciente de que isso poderia se tornar mais uma história impactante para o meu portfólio. Apesar das dúvidas iniciais, a possibilidade de expor uma conspiração local me motivou a seguir em frente. Equipado com minha câmera, bloco de anotações e determinação, parti em direção a Vale Sombrio na tarde de uma quinta-feira. A estrada sinuosa levou-me a uma paisagem desolada, com árvores altas e uma atmosfera pesada que parecia esconder segredos insondáveis. Após horas de condução, avistei as luzes acolhedoras da pousada Aurora no horizonte. A estrutura de madeira rústica contrastava com a natureza selvagem ao redor, emanando uma sensação de isolamento intencional. A recepção foi calorosa. A proprietária, senhora Maria Martins, uma senhora de meia-idade com um semblante sereno, cumprimentou-me com um sorriso cordial. Bem-vindo à pousada Aurora, senhor Rafael. Como posso ajudá-lo? Boa noite, senhora Maria. Estou aqui para me hospedar e investigar alguns relatos de desaparecimentos na região, respondi, tentando manter minha postura profissional. Claro, temos um quarto disponível no piso superior. Vou acompanhá-lo, ela disse, conduzindo-me por um corredor bem iluminado até minha acomodação. O quarto era espaçoso e bem decorado, com uma grande janela que oferecia uma vista panorâmica da floresta ao redor. Havia uma mesa de trabalho com um computador antigo e alguns jornais locais espalhados. Coloquei meus pertences e comecei a planejar minha investigação. Durante o jantar, notei que os outros hóspedes da pousada pareciam reservados e céticos. Conversas abafadas e olhares furtivos reforçavam a sensação de que algo não estava certo. Decidi iniciar minha investigação falando com alguns dos hóspedes, mas fui recebido com respostas evasivas e olhares desconfiados. Nas primeiras horas do dia seguinte, comecei a reunir informações. Visitei a pequena cafeteria da pousada, onde o gerente, Marcos, parecia nervoso ao me questionar sobre os desaparecimentos. Os desaparecimentos são lamentáveis, mas acreditamos que são acidentes naturais causados pela dificuldade de navegação na floresta, ele disse, evitando contato visual. Ainda assim, havia inconsistências nas histórias. Alguns hóspedes mencionaram ter visto figuras suspeitas rondando a pousada nas noites anteriores aos desaparecimentos.
Decidi explorar a floresta nas proximidades, armando-me com minha câmera e caderno de anotações. Durante a caminhada, encontrei marcas de botas recentes em um terreno úmido. Segui as pegadas até uma clareira oculta, onde encontrei um grupo de homens discutindo em voz baixa. Suas conversas mencionavam contratos secretos e movimentações financeiras suspeitas relacionadas à pousada. Filmei discretamente a reunião, capturando fragmentos das conversas que implicavam membros influentes da comunidade local em atividades ilícitas. Percebi que a pousada Aurora era uma fachada para um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de informações. Fui interrompido por um som de passos se aproximando. Rapidamente me escondi e observei enquanto 2 dos homens deixavam a clareira, aparentemente não percebendo minha presença. Soube que precisava agir imediatamente para expor a verdade. Retornei à pousada, respirando pesadamente de adrenalina. Decidi confrontar Senhora Maria diretamente, esperando obter esclarecimentos. No entanto, ao chegar na recepção, ela não estava lá. Em vez disso, encontrei Marcos angustiado, que me implorou para não continuar minha investigação. Senhor Rafael, por favor, pare. Algumas coisas não devem ser desvendadas, ele sussurrou, antes de sair apressadamente pela porta dos fundos. Determinado a obter mais provas, continuei minha exploração, mas logo percebi que estava sendo observado. Vozes murmuravam pelas paredes e sombras pareciam se mover independentemente das fontes de luz. Tentei manter a calma, focando em capturar cada detalhe possível. Em uma noite fria, observei uma reunião clandestina na cozinha da pousada. Homens e mulheres influentes, incluindo o prefeito local, Carlos Andrade, discutiam detalhes operacionais do esquema. Filmei tudo, capturando suas confissões e planos futuros para expandir as operações. Percebi que havia coletado material suficiente para desmascarar a conspiração. No entanto, antes que pudesse deixar o local para entregar as provas, fui confrontado por Senhora Maria e a equipe. Você deveria ter desistido, Rafael. Agora você faz parte disso, ela disse, sua voz carregada de ameaça. Com a mente fervilhando de estratégias, consegui escapar pelas sombras da cozinha, correndo pela trilha estreita que leva à floresta. As figuras atrás de mim eram implacáveis, determinados a garantir que minha investigação não tivesse continuidade. Me abri caminho entre as árvores densas, cometendo o erro de me deparar com vidas ocultas no meio da mata. O medo tomou conta, mas a determinação de expor a verdade me impulsionou a continuar correndo, mesmo quando parecia que a luz da civilização estava distante. Exausto e coberto de suor, alcancei uma estrada pouco iluminada, onde um caminhoneiro amigável me viu e ofereceu ajuda. Relatei rapidamente os eventos, compartilhando as provas que havia coletado. Ele falou imediatamente para a polícia local, que então iniciou uma operação de resgate contra a pousada Aurora. Carros da polícia cercaram a pousada na manhã seguinte e os criminosos foram presos sem resistência. A verdade sobre a conspiração foi divulgada, causando escândalo na comunidade e levando à queda de figuras influentes. A experiência na pousada Aurora deixou marcas profundas em minha psique. A sensação constante de serem observados e a luta pela sobrevivência refletiram os perigos reais que enfrentamos ao buscar a verdade. Apesar da vitória em expor os culpados, fiquei com cicatrizes emocionais que nunca desapareceram completamente. Enquanto a justiça tomava seu curso, me vi mais cauteloso quanto a confiar nas aparências e nas pessoas ao meu redor. Acontecimentos naquela pousada me mostraram que algumas conspirações vão além do que a maioria pode imaginar, sempre espreitando nas sombras, esperando a oportunidade certa para emergir e incriminar aqueles que tentam desvendá-las. Meses se passaram desde os eventos na pousada Aurora. A história que expus ganhou destaque nacional, inspirando outras investigações e refletindo a importância da coragem e da determinação na luta contra a corrupção e a injustiça. Embora tenha conseguido comunicar a verdade ao mundo, as lembranças daquela pousada permanecem vívidas em minha mente. Às vezes, ainda posso ouvir os ecos das conversas clandestinas e sentir o peso da perseguição invisível que enfrentamos. Decidi continuar minha carreira como jornalista investigativo, motivado pela experiência dolorosa, mas necessária.
A conspiração na pousada Aurora ensinou-me que a verdade sempre vale a pena ser buscada, mesmo quando o preço é alto e as sombras parecem intermináveis.